Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de Perícia Contábil 1. Hoje nós vamos falar sobre irregularidades administrativas. Vamos lá? Bom pessoal, nós sabemos que as empresas elas se organizam, elas são criadas para atingir objetivos específicos. Envolvem uma série de pessoas, que são chamados de agentes, que possuem características, possuem objetivos próprios também, e isso interfere, influencia na forma como a empresa desenvolve as suas atividades. Por deficiências técnicas, pelo estado psíquico dessas pessoas ou até falhas morais, as atitudes da administração e a forma como as coisas são desenvolvidas, as atividades são desenvolvidas ao longo do tempo, pode fugir, ao objetivo que a empresa tem específico de comercializar os seus produtos, de atender aos interesses e expectativas dos investidores. Então, é, diante dessas deficiências técnicas ou por falhas morais das pessoas, pode acontecer situações de infringir a lei, infringir as normas profissionais e até as questões éticas das profissões de gestão, de contabilidade, enfim, em todos os aspectos éticos que podem envolver uma empresa. Então, daí surgem as imperfeições, as negligências na execução dos trabalhos, os erros, as simulações, as adulterações de documentos e as fraudes. Então, tudo isso nós podemos caracterizar, chamar de irregularidades administrativas, que causam danos sérios, danos graves para os gestores, para os investidores, para quem está aportando capital naquela empresa ou para terceiros. Então, esse conjunto aí de problemas que eu elenquei anteriormente são chamados de irregularidades administrativas. Bom, como essas irregularidades elas são danosas, elas impactam o patrimônio tanto dos investidores como de terceiros, demandam incriminação e culpa de quem causa esses danos, essas irregularidades na gestão administrativa. Então, é necessário, quando se depara com essa situação de irregularidade, é necessário identificar as pessoas culpadas para que elas respondam, de forma respondam na esfera criminal, na esfera civil e na esfera administrativa pelos seus atos, pelos seus erros. Então, a partir dessa responsabilização, dessa resposta que a pessoa tem que dar, criminal, civil ou administrativa, surgem sanções, o ressarcimento dos danos causados e até punições, até a privação da liberdade como o cárcere. Então, a identificação dessas fraudes, desses erros, desses problemas na gestão administrativa das empresas ajuda na aplicação da lei e das normas administrativas. Então, é necessário fazer a identificação de quem é o culpado, de quem são as pessoas que cometeram esse ato ilícito. Eu trouxe aqui o artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ou seja, precisará responder por esse ato ilícito. Tá? Então, através da perícia, nós descobrimos e evidenciamos as irregularidades administrativas. Então, a gente vai atrás dessas irregularidades para evidenciá-las, para descobrir, para trazer luz, dar luz a esses problemas que normalmente estão ocultos ou são identificados e precisam de maiores esclarecimentos, certo? Então, agora nós vamos falar sobre essas irregularidades, vamos detalhar cada uma delas. É importante a gente destacar que vocês têm que saber e conhecer essas irregularidades, porque isso vai ajudar vocês tanto a elaborar o planejamento da perícia, assim como para elaborar o laudo pericial lá no final, porque tem alguns conceitos que nós vamos falar ainda nessa aula e também alguns exemplos para gerar alguns insights para vocês de onde pode haver indício de fraude, onde vai ter situações de erro, de infrações, de imperícias, enfim. Por isso é importante vocês conhecerem
essas irregularidades administrativas para depois esses conceitos darem base para vocês ao longo do trabalho e para finalizar lá o laudo pericial. Tá? Então, quais são as principais irregularidades administrativas? As adulterações, as culpas, os erros, as fraudes, infrações, imperfeições, negligências, responsabilidades e simulações. Vamos ver agora cada uma delas com mais detalhes. Bom, a primeira é a adulterações. O que a gente entende por adulteração? São as alterações de coisas e fatos, né? Importante, friso isso, com o fim pré-concebido de enganar. Tá? Então, quando a gente adultera algum documento, adultera algum registro contábil, adultera uma demonstração financeira, a gente está alterando com a finalidade de enganar, né, outra pessoa ou para ter proveito próprio, né, para ajudar outra pessoa ou para tirar proveito próprio dessa situação. Então, esse é o conceito de adulteração. Tá? Lembrando que é pré-concebido, então é uma coisa que foi planejada, que foi pensada, não é um erro banal, né? Um erro do dia a dia normal. Tá? Então, alguns exemplos. Adulteram-se mercadorias, por exemplo, com a adição de ingredientes ou elementos que diminuem a qualidade desse produto. Isso é um exemplo de adulteração. Então, eu estou fazendo essa adulteração de uma forma pensada, pré-concebida e visando enganar alguém, né? Porque a pessoa que comprar esse produto que tem baixa qualidade, ele está sendo enganado. Adulteram-se pesos e medidas, enganando os compradores, também é muito próximo do exemplo anterior. Adultera-se títulos de crédito, contratos e documentos, alterando-lhes os valores ou as condições. Né? Então, aqui a gente tem, né, mais a questão documental, então alterar um contrato, alterar um título de crédito, alterar os documentos de modo errado, né, de modo com má intenção, com a finalidade de enganar alguém, isso é uma adulteração. Então, eu estou mexendo no conteúdo daquele produto, daquele documento, para enganar outra pessoa. Então, isso é uma adulteração. Tá? As partes interessadas que sofrem prejuízos por essas alterações, essas adulterações que forem feitas, elas podem tentar resolver isso de forma amigável, podem levar isso para a esfera policial ou para o nível judicial, né, que daí já entra a questão da necessidade da perícia, os exames periciais e as vistorias técnicas. Então, quando tem uma situação de adulteração de um contrato, adulteração de um livro contábil, adulteração de uma demonstração financeira, alterações dos lançamentos no livro caixa, isso tudo pode demandar serviços periciais. Né? Então, é importante vocês conhecerem o conceito de adulteração e porque isso pode ajudá-los lá a planejar, pensar a perícia e depois a executar o trabalho, por fim, elaborar o seu laudo usando termos técnicos. Né? Agora o próximo. Culpas. Aquele que por negligência comete omissão e é culpado. Então, o que é negligência? A gente, né, sempre ouve falar essa palavra, negligente. Você foi negligente. Você faltou com cuidado, você não teve zelo com aquilo que você estava fazendo. Faltou atenção, faltou trato, né? Então você tratou aquela situação de forma desleixada, né? Então isso é ser negligente. Então, aquele que por negligência comete omissão, se omite de fazer alguma coisa, de exercer o seu papel enquanto profissional, é culpado. Tá? Então, culpa é causa do dano pela qual responde moralmente seu autor. Então, você pode responder moralmente quando você tem... não há má fé, né, naquele ato. Você, por qualquer razão, omitiu a sua ação, né, você atrasou o seu ato, você não executou aquele contrato na data que deveria ter executado, não descontou aquela duplicata no momento que deveria ter sido descontado. Isso foi por ineficiência, né? Foi por erros, problemas
administrativos e não porque você agiu de má fé. Então isso é uma resposta moral, você responde moralmente por isso. Poxa, você errou, você foi negligente, você foi descuidado, né? Não teve zelo com o trabalho que você estava fazendo. Então isso é, demanda uma resposta moral, né? Um problema mais moral. Quando você pode responder pelo direito, né? Quando você deixa de cumprir uma obrigação legal que é explícita, então aí você pode responder, né? Você é culpado, né? Na esfera do direito porque você está deixando de cumprir sobre uma obrigação legal que está explícita, seja no estatuto da empresa, seja no contrato social ou na própria legislação. Ou você pode também responder moralmente com tendência para a má fé. Né? Quando eu tenho má fé, eu tenho intenção de fazer algum ato ilícito, isso me gera problemas, me gera culpa. Né? Então, a culpa ela é causa desse dano que eu estou causando. Então, eu sou culpado por isso. Né? Eu agi de má fé. Então, a culpa é isso, é a causa desse dano que eu estou ocasionando para outra pessoa. Tá? A apuração das culpas, em qualquer caso, é uma indagação que, para identificar qual é a responsabilidade material ou moral daquela pessoa. Porque o dano, além de ser moral, né, de você falar, poxa vida, eu não fiz o meu trabalho como deveria ter sido feito, eu fui ineficiente, eu não respondi à altura do cargo que me foi confiado. Né? Isso é uma culpa moral, né? E além disso eu posso ter a fixação de responsabilidade material, que é reparar o dano que eu causei de forma financeira, monetária, né? Então a perícia contábil ela age no sentido dessa indagação, de identificar, né, essas situações, esses fatos e investigar as respectivas origens. Né? Então a gente vai atrás disso. Né? A gente vai perguntar, a gente vai investigar, vai sondar, vai analisar os documentos para poder identificar quem são os culpados. Também incumbe-se da apuração de efeitos materiais que tenham prejudicado ou venham prejudicar determinada situação patrimonial ou qualquer de suas partes. Então, o que seria isso? É você mensurar, você avaliar qual é o tamanho do prejuízo que foi causado por essa culpa, por esse problema que foi causado. Então, apurar esses efeitos materiais significa isso, identificar quanto de prejuízo esse erro, essa fraude, essa falha que foi cometida, ela impacta na situação patrimonial da empresa. Tá? Então, a culpa ela é essa negligência. Né? Você tem o pensamento de que é a causa do dano, né? O que aquela pessoa causou, né, para a empresa, ela é culpada. Quando eu estou tentando identificar quem são os culpados, eu vou identificar por que ela é culpada, eu vou identificar por que ela cometeu esse erro. Ela tinha má fé, ela tinha boa fé. Então, quando eu estou fazendo as indagações, eu estou fazendo a sondagem no âmbito da perícia, eu estou tentando identificar as culpas, quem são os culpados e quem são os responsáveis por essas culpas. Ok? Então, agora vamos falar dos erros. Erros são expressões generalizadas de irregularidade. Em tese, o que não é certo, real, verdadeiro, está errado. Né? Não tem muito segredo com relação aos erros. Né? Então, se não está certo, está errado. Né? Então, os erros eles se dividem em dois grupos. Os erros voluntários, que são as faltas, as culpas, simulações, fraudes e crimes, e tem os involuntários. Os involuntários é aquela situação onde a gente tem que a pessoa cometeu aquele erro, aquela falta, aquela culpa, por ignorância. Ela não sabia, ela desconhecia o todo e ela foi um erro involuntário, foi sem querer. Né? Então você percebe que houve boa fé da pessoa, ela tentou resolver o problema, mas ela fez errado, ela cometeu um erro por ignorância, mas ela tinha boa fé. Então isso pode também acontecer por falhas físicas ou psíquicas, né? Os erros involuntários. Falhas físicas, a pessoa cometeu aquele erro porque ela não tinha condições físicas para desempenhar aquela função naquele período, naquela situação.
ou psíquica, né? Pô, a pessoa estava abalada psicologicamente, ela estava com problemas e cometeu erro involuntariamente, tá? Então é importante delinear bem esses erros involuntários, porque em geral a perícia está lidando com os erros voluntários, que são aquelas as faltas, as culpas, as fraudes, as simulações, os crimes, né? Então o erro voluntário é quando há intenção, há má fé, né? Houve a finalidade de burlar, de tentar ultrapassar, de tentar trapacear alguém, tá? Então, os erros voluntários, eles têm essa perspectiva de má fé. Os involuntários é por a pessoa tinha boa fé, mas ela cometeu o erro mesmo assim, tá? Então, precisa distinguir esses dois também. Nem sempre a pessoa que cometeu o erro tinha má fé, ela fez aquilo de forma voluntária, pré-concebida, né? Fez um plano para tentar burlar as regras e cometer erros e obter benefícios próprios. Talvez ela nem tenha obtido benefício nenhum, então tem que identificar quando o erro é voluntário e quando ele é involuntário, tá? Então, resumindo, os erros eles traduzem-se em omissão, imprevisão, incompreensão, cálculos inexatos, técnica mal aplicada, decisões inconvenientes, interpretações irreais, falsas situações de direito. Então é preciso prestar atenção nos erros porque podem ter múltiplas situações. Só nesses exemplos aqui que foram dados, né, a gente já tem N situações, principalmente envolvendo a contabilidade. Então, por exemplo, um cálculo errado, um cálculo mal feito, uma técnica mal aplicada, né? A pessoa não soube aplicar a técnica, não sabia usar direito aquela ferramenta, aquela técnica e usou de forma inadequada. Decisões que foram tomadas de forma aleatória ou que prejudicam a empresa, que prejudicam a necessidade dos investidores, os interesses dos investidores, preciso investigar, entender esse erro de forma mais aprofundada. Interpretações, às vezes a pessoa faz interpretação irreal, que não convém com a realidade, e falsas situações de direito, que também a pessoa inventa que existia um direito onde não tinha, né? Então é preciso entender que os erros eles podem ter múltiplas facetas e envolver até mais que uma dessas situações que foram elencadas, ok? Os erros na gestão administrativa geralmente trazem graves consequências. Isso também é importante a gente pensar, porque um cálculo inexato, vamos supor que a gente calcule o custo unitário do produto industrializado errado. Qual que é o impacto disso? Isso vai interferir diretamente no balanço patrimonial, vai interferir diretamente na minha demonstração do resultado. Então o impacto é grande, é gigante, né? Pode tomar dimensões imensuráveis, né? Podem causar graves danos para a empresa. Então, é importante entender o contexto dos erros voluntários e involuntários para vocês poderem fazer a aplicação, usar as melhores técnicas no âmbito da perícia. Tá? É importante também a gente destacar que os erros, quando não atingem de forma imediata e material o patrimônio, eles podem ter efeitos morais e psicológicos, né, nas pessoas, porque pode desmotivar, pode trazer efeitos, consequências psíquicas para as pessoas não querem mais fazer aquele trabalho, enfim, pode ter uma série de situações aí no âmbito moral e psicológico, ou aquela pessoa que cometeu aquele erro não é respeitada mais pelos colegas, enfim, isso é um efeito moral, e isso vai refletir de forma financeira, pecuniária, depois lá naquela pessoa que cometeu esse erro e, consequentemente, no patrimônio da empresa. Tá? Então, é importante a gente fazer essa análise dos erros no âmbito da perícia. Okay? Vejam, dessa situação que eu falei, das omissões, dos cálculos errados, dali surgem os erros que são substanciais, né, que têm consequências materiais, que podem afetar diretamente o patrimônio da empresa, como o exemplo que eu dei do custo do produto, né? E os erros formais de consequências morais e também materiais, porque eu posso errar também na elaboração de um contrato, eu posso ter esquecido de colocar uma cláusula no contrato que
que defendia a empresa, que ajudava a empresa em determinada situação. Isso é um erro formal, mas que vai ter consequência moral, né? E também consequência material, porque vai impactar na empresa caso ela tenha um problema como esse. Então também temos que distinguir os erros que são substanciais, aqueles que afetam de forma significativa, robusta, né, traz consequências financeiras materiais para a empresa, e os erros que são formais, que têm consequências menos drásticas. Tá? É importante também sempre pensar que esses erros eles podem afetar o interesse próprio do acionista e também podem afetar o interesse de terceiros. Tá? Quando a gente faz a revisão contábil, a gente faz a aplicação da perícia, a gente descobre erros, a gente pode corrigi-los ou indicar a sua correção. Né? Na prática, na perícia, a gente sempre indica descobre quais são esses erros e indica quais são os seus reflexos, os seus impactos. Né? Se for uma perícia contratada no âmbito interno para investigar determinado procedimento, determinado processo interno da empresa, aí a gente pode então identificar esse erro, ajudar a corrigir ou indicar como a pessoa deve fazer para corrigi-lo. Né? Já no âmbito da perícia judicial, a gente já faz essa elucidação, investigação das causas e avalia normalmente os seus efeitos no patrimônio da empresa. Certo? Agora falando das fraudes. Fraudar é enganar ou burlar. Né? Engana-se a outra pessoa para obter proveito próprio. Burla-se a lei em benefício próprio. Então, fraude significa isso, é você enganar alguém, é burlar as leis, burlar as regras. Podem ser regras internas da empresa, podem ser regras externas. Tá? Então, lembrando que no âmbito judicial, a fraude ela não é presumida. É necessário que ela seja provada por quem acusa. Quem está acusando a pessoa ou a empresa de fraude precisa provar essa situação. Quais são as variantes aí de fraude? Furto, roubo, lesão, desfalque, alcance, estelionato, falsificação, tudo isso pode ser entendido também como uma fraude. Tá? Então, exemplos: adulterações de pesos e medidas, substituição e subtração de mercadorias, furtos nas transações, roubo, desvio de mercadorias e valores, abuso de poder e de funções, apropriação indébita, cálculos errados, documentos falsos, falta de caixa, irresponsabilidade na prestação de contas. Então, são exemplos de fraude. Né? Apropriação indébita, para quem nunca ouviu falar, é um exemplo que eu gosto sempre de dar em sala, é a questão da retenção previdenciária na folha de pagamento. Quando você faz o desconto do INSS do seu funcionário lá na folha de pagamento e você não repassa esse valor que foi descontado do funcionário para o INSS, você está cometendo uma fraude de apropriação indébita. Você está tomando para si algo que não lhe pertence, que não é seu. Então isso é uma fraude que caracteriza a apropriação indébita. Tá? Desvio de mercadorias e valores, né? Aquele exemplo do departamento de compras, onde há fraude no processo de compra, no processo de entrega, recepção dessa mercadoria, no ateste dessas notas fiscais, enfim, tem N situações aí que podem ser caracterizadas como fraude. Também há a fraude contra o fisco, né? A pessoa que só nega imposto, quem fatura, quem comercializou produtos ou serviços ou mercadorias e não repassou os seus impostos para o fisco, para o governo na esfera municipal, estadual ou federal, está cometendo uma fraude. Né? Então, a sonegação é um exemplo de fraude que nós temos. Okay? Agora, vamos para as infrações. Então, o que é uma infração? Em geral, a ação da administração, a gestão do negócio, deve pautar-se nas normas internas, né, aquilo que é estabelecido pelos donos, pelos diretores, né, os manuais, os protocolos internos, ou pela lei, pelas normas que são externas, que regem a atividade ou aquele tipo de organização. Em geral, é isso que a empresa deve fazer. As infrações, quando a gente fala, a empresa cometeu uma infração, o que ela fez? Ela transgrediu essas normas.
Essas podem ser normas internas, podem ser normas externas, ou leis, enfim, regulamentações que lhes são aplicáveis e ela transgrediu, ela não cumpriu com o que está lá no regulamento interno ou na lei, tá? E quando a gente identifica isso, quando a gente verifica que a empresa cometeu uma infração, a administração cometeu uma infração, aquele gestor, aquele diretor cometeu um ato, uma transgressão dessas normas, dessas leis, ele está cometendo uma infração. Tá? Isso é motivo para avaliar os seus efeitos e determinar os seus responsáveis. Tá? Então, alguns exemplos. A violação do estatuto no que diz respeito à posição jurídica dos sócios, né, é um exemplo. A inobservância de instruções ou ordens emanadas do órgão executor, então, no caso de empresas públicas ou de órgãos governamentais, por exemplo, tem uma diretriz superior e isso não é observado, não é cumprido, isso é uma infração. A burla ou a desobediência das leis, né, burlar, tentar infringir a lei, você está cometendo uma infração. Tá? Então, a apuração das transgressões, ela pode demandar a intervenção do perito, então pode gerar demandas periciais para analisar essas infrações, essas transgressões. Examinar a ocorrência, investigar as causas, o que causou aquilo e identificar quais são os impactos econômicos, financeiros e administrativos dessa infração. Tá? Bom, agora nós vamos falar das imperfeições. Bom, em geral, as ações administrativas, elas buscam, né, assegurar, garantir, vigiar o patrimônio da empresa. Né? A gente sempre, todos os atos da gestão, dos administradores, dos gestores, visa defender os interesses de quem está aportando capital, de quem está investindo naquela empresa. Né? Por várias causas e fatores contrários, essas ações elas podem ser contaminadas por imperfeições, conscientes ou inconscientes, que perturbam a realidade. Então, as imperfeições, quando a gente fala, há uma imperfeição aqui. Um exemplo, o acúmulo de funções administrativas incompatíveis. Né? Um exemplo, eu sou o cara que compra a mercadoria, eu sou o cara que faço o orçamento, eu sou o cara que autorizo a compra e eu sou o cara que recebo esse material. Isso é uma imperfeição, porque eu estou tendo um acúmulo de funções administrativas onde a responsabilidade por todo o processo, desde a escolha do fornecedor, das cotações, até a entrega dessa mercadoria na empresa é assinada, é respondida por uma única pessoa. Então isso é considerado uma imperfeição, não é correto, não é adequado, né? Isso principalmente em empresas de médio e grande porte. A subordinação a parentes próximos também não é adequado, isso é uma imperfeição, você ter o gestor e o subordinado que são parentes, né? Porque existem situações e relações que ultrapassam a esfera da empresa, né? E aí a gente pode ter uma série de problemas derivados dessa imperfeição. Falhas na aquisição, guarda e conservação de bens, danificação, extravios ou desvios são imperfeições. Então, quando a gente tem problemas, por exemplo, o nome xerifado, a mercadoria estragou porque deu uma tempestade e molhou a mercadoria e ninguém viu. Isso é uma imperfeição, há falhas ali no processo. Tá? Então, as imperfeições, elas são evidentes, a gente consegue identificar, ou elas são transitoriamente ocultas, porque uma hora elas vão aparecer. Quando a gente faz a análise das imperfeições, a gente sempre vai conseguir determinar as suas causas e quais são os seus efeitos. Tá? Então, essas são as imperfeições. Agora nós vamos falar das negligências. Bom, eu já falei um pouquinho para vocês anteriormente, né, o que é ser negligente. Então, envolve as falhas humanas, físicas ou psíquicas, as omissões na vigilância, então eu fui omisso, né, em vigiar, em cuidar daquilo que eu fui designado, não tive zelo, fui desleixado com o que me foi designado e não fui organizado. Né? Essas falhas humanas, elas influenciam os atos e os fatos que causam esses danos para a empresa. Então, quando eu falo que houve uma negligência,
eu cometi falhas, eu tive erros, né, eu não cuidei, eu não fiz a minha parte, e isso me causou sérios danos substanciais para a empresa, para o negócio, para os investidores, para o capital, para os recursos daquela empresa. Tá? Então é importante entender que as negligências elas enfraquecem a eficiência da ação, da atividade da empresa e também da vontade de fazer das pessoas. Se eu sou negligente, se eu não cuido, né, isso tem uma implicação psicológica também nas pessoas. Né? Eu causo, eu desmotivo a minha equipe para trabalhar naquilo de maneira adequada. Né? Então, disso decorrem as imperfeições e a omissão desprotege a integridade patrimonial. Então, é importante eu identificar quais são as imperfeições e se está havendo negligência ou não nesse processo. Né? Se as pessoas estão deixando de cumprir com o seu papel, então estão sendo omissas, não estão tendo zelo com aquela atividade a qual elas foram designadas. Tá? Então, o enfraquecimento ou a ausência de vigilância, de zelo e ordem causa uma série de problemas. Né? Então, a gente pode ter aí a situação de a pessoa está sendo negligente no cumprimento das normas administrativas ou mesmo no cumprimento das leis. Né? Isso compromete a integridade dos elementos da riqueza, então prejudica a empresa porque quando tem pessoas que não estão fazendo a parte delas, não estão cuidando do que elas deveriam cuidar, quando elas não estão cumprindo a lei, quando elas não estão cumprindo as normas estabelecidas internamente, isso coloca o meu patrimônio em risco. Então é isso que a gente está vendo aqui. Quando eu tenho uma pessoa negligente, isso causa uma série de problemas e coloca a empresa numa posição bastante preocupante. Né? Então eu tenho que identificar na perícia se está havendo negligências ao longo dos processos que envolvem aquela ação, aquela situação ao qual eu fui contratado. Tá? Então, lembrando que as negligências elas podem ter efeitos imediatos, né? Pode ser, deixei de fazer, vai ter um efeito, né, imediato, na hora, ou ela pode ter efeitos remotos de longo prazo, onde isso vai me causar um problema lá na frente, ou pode ser que não me cause grandes problemas, mas que a negligência está presente ali, que isso me coloca numa situação desconfortável, isso é um fato. Tá? Então, quando há consciência, a pessoa está sendo negligente, porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela deveria fazer, ela conhece a legislação, conhece os procedimentos internos, e ela mesmo assim continua não fazendo, continua sendo omissa, continua falhando, ela está cometendo erros, está cometendo fraudes, falhas, de maneira consciente. Então, se ela faz isso de forma consciente, ela está cometendo um ato doloso. Então, ela há a intenção, há culpa naquilo ali que ela está fazendo. Tá? Então, quando há dolo, quando é uma situação dolosa, a gente tem que ressaltar as responsabilidades de quem causa isso. Tá? Então, essa pessoa vai ser responsabilizada. Sendo a falta, essas falhas, culposas, ou seja, houve displicência ou negligência inconsciente, né, por fatores físicos ou psíquicos, aí a gente tem aquela questão da responsabilização moral, enfim, daí a empresa tem os seus procedimentos para responder adequadamente a esse tipo de negligência, mas o nosso foco costuma ser na dolosa, né, quando há intenção, quando houve a pessoa tinha consciência do que ela estava fazendo, então ela realmente foi negligente, ela precisa ser responsabilizada. E aí a gente chega nas responsabilidades. Né? O que é uma pessoa responsável? É aquele que cuida das coisas, cuida do patrimônio, cuida da situação patrimonial, do caixa, do dinheiro, das mercadorias, como se fosse dele, como se fosse dono daquilo que ele está cuidando, da coisa administrada, como se diz. Tá? Então, quando a pessoa que é responsável por aquilo, ela foi designada formalmente pela empresa para cumprir com aquelas tarefas, com aquela atribuição, e ela descumpre isso, ela está faltando com essas obrigações, então ela está sendo irresponsável, e ela responde materialmente, né, por essa fraude, por essa falha, por essa falta de responsabilidade que ela teve com a coisa administrada. Tá?
Então a responsabilidade, ela se resume em termos monetários. Quando a gente fala, você vai ser responsabilizado financeiramente, tá? Então, cabe ao perito contábil identificar, né, investigar e fixar quais são os limites dessa obrigação pecuniária desse agente que foi responsável, que não cumpriu com as suas obrigações, né? Então, a gente vai identificar qual é o montante que houve de causa, né? Quais são os prejuízos causados para a empresa por omissão, por irresponsabilidade desse agente, e a gente fixa qual é o limite dessa obrigação, né? Justificando e comprovando esses limites, tá? Os casos mais comuns de responsabilidade são aqueles relacionados à prestação de contas ou à guarda de bens e valores, tá? Então, quando a gente fala de prestação de contas, é alguém que está cuidando de um recurso de outra pessoa e essa pessoa precisa prestar contas, né? Então, no âmbito público, isso é muito comum. Todos os agentes públicos, né, os prefeitos, governadores, presidente, ou gestores de unidades específicas, eles precisam prestar conta para a sociedade de como foi gerido, como foi aplicado o recurso público destinado àquela unidade, né? Então, quando ele deixa de cumprir com as suas obrigações, quando ele é irresponsável com esse dinheiro, quando ele faz a aplicação de forma inadequada, ou usa documentos insuficientes, ou faz operações não autorizadas que não atendem à finalidade daquele órgão, daquela instituição, ele vai responder, ele vai ser responsabilizado. Então, quando a gente fala em responsabilidades, é que essa pessoa que tem aquela função, aquele papel, que ela vai responder materialmente, em termos monetários, pelos danos causados aos donos daquele recurso, no caso dos órgãos públicos, à sociedade, tá? Então, a responsabilidade ela pode se originar do peculato, que é um crime causado pela subtração ou desvio de algum recurso, alguma fraude que foi causada ali em uma licitação, por exemplo, onde houve subtração ou desvio de recurso daquela instituição. Então isso é peculato, né? A pessoa abusou da confiança pública que foi colocada nela e subtraiu, desviou recurso para benefícios próprios, usando aquele recurso que não é dele, tá? Pela prevaricação, não, quando a gente fala houve crime de prevaricação, a pessoa retardou o ato, né? Ela não fez aquilo que ela deveria ter feito na data em que deveria ter sido feito, né? Então, postergou. Eu tinha que ter tomado a decisão hoje, porque senão isso ia causar, ia nos garantir, por exemplo, ter acessado uma licitação por um preço bem menor, não fez, né? Deixou para fazer isso mais para frente. Então essa postergação, deixou para fazer posterior, isso é prevaricação, tá? Então esse retardo, não ter feito, não ter praticado um ato que deveria ter praticado, isso é considerado crime de prevaricação, tá? Ou o estelionato, né? O estelionato é quando você engana alguém, quando você cria uma situação de erro para obter vantagem ilícita, tá? Então aqui o estelionato é você falsificar, você fingir ser uma pessoa que você não é você criar um documento, modificar ele para obter vantagens ilícitas, então isso é o estelionato, tá? Então, cometendo esses crimes, você vai ser responsabilizado. Então, a gente vai buscar essa responsabilização desses agentes que cometeram esse tipo de crime na gestão das empresas ou na gestão pública. As simulações. A simulação consiste em aparentar regularidade em determinado ato ou negócio quando estes contrariam as normas jurídicas e a ética. Então, o que é uma pessoa que faz uma simulação? É você fingir, é você mentir, criar todo um aparato onde você simula algo que é lícito, que é real, porém aquilo foi inventado, foi simulado, não condiz com a verdade, com a realidade daquela empresa, daquela situação ou daquele fato, tá? Então, isso é uma simulação. Quem faz, os autores de simulação,
usam de artifícios para encobrir essas irregularidades. Então, normalmente tem algo errado, tem fraudes, tem erros ali naquela situação, e ele vai usar de subterfúgios, vai usar de argumentos e criar situações enganosas para encobrir essas irregularidades, né? Então, até usando as próprias normas, a própria legislação para tentar justificar e encobrir os seus atos irregulares, tá? Então, a simulação é essa farsa, né? A pessoa cria todo um ambiente onde se acredita ser real, mas na verdade ele está simulando, está encobrindo irregularidades, tá? Então, vocês, enquanto peritos, têm que tomar cuidado para não se iludir por aparências enganosas. Ela tem a aparência de legalidade. Vocês têm que investigar isso de uma forma com um olhar bem crítico, no sentido de não cair nessa ilusão das simulações, tá? Então é um ato doloso, é importante lembrar isso, é um ato doloso, a pessoa sabia o que estava fazendo, ela premeditou esse ato, essa simulação, ele se esforçou, né? A pessoa se esforça para fingir, encobrir as irregularidades, né? Apagar todas as pistas, as possíveis provas que possam depor contra ele, né? Configurando de uma forma que você não consiga identificar que há falhas ali. Então a gente tem que tentar sempre buscar mecanismos e meios de não cair nessas ilusões causadas pela simulação. Tá? Então é obscuro, é difícil para fazer as investigações quando a pessoa simula isso, porque ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela premeditou aquele ato, ela está encobrindo todas as irregularidades justamente para você não encontrar. Tá? Então isso é uma simulação. Então quais são os exemplos? Operações fictícias, inventa-se uma operação que não existe, credores inexistentes, né? Inventa credores que não existem, dívidas fantasiosas que não existem, reservas ocultas, oculta uma reserva que existe, ela está oculta lá no patrimônio, não foi lançada nos demonstrativos financeiros, perdas inexistentes, tem lá uma perda gigante lá na DRE e essa perda nunca aconteceu, não existe, não há evidências que comprovam essas perdas, super ou subavaliação de ativos, de passivos, enfim, N situações que pode ter super ou subavaliação, inclusão de valores irregulares no caixa, mentiras sobre despesas, né, criar despesas que não existiram. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico pensando que quem comete esse tipo de ato doloso, ele sabe o que ele está fazendo. Então, todas essas operações, elas foram criadas de uma maneira tão profissional que simula a realidade, que uma pessoa que não tem um conhecimento aprofundado como que vocês têm, cai, né, nessa ilusão, nessa mentira, nessa simulação de um fato, de uma verdade que se quis pintar, ok? Bom, pessoal, era isso, né, que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula, e a gente vai discutindo esses conceitos ao longo da disciplina e também no próximo semestre. Gostaria que vocês lessem o material que eu disponibilizei no Jacad para aprofundar o conhecimento. Então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.